Só mais um minutinho que o pessoal está entrando. Então, o aplicativo que nós usamos é o Microsoft Teams para todas as aulas. E a gente se encontra aqui aos sábados. Eu mandei o cronograma das aulas, 2 dias, porém, eu não mandei ainda o conteúdo na íntegra, né, o total, porque a gente precisa ver como é que vai render a aula, como que vai ser o andamento da aula, porque às vezes tem muitas perguntas e aí acaba demorando um pouco, tá certo? Acho que agora a gente já pode. Luana, eu vou pedir sua ajuda, que eu vou abrir os slides aqui, e aí se for entrando o pessoal, você vai colocando para mim, por favor, tá? Tá bom, beleza. Uhum. Cada aula eu vou pegar uma ajudante aqui, para não ficar só a Luana. Pessoal, então vamos lá, vamos começar, que a gente já perdeu 10 minutinhos, né? Tá compartilhando minha tela aí com vocês? Sim. Do PowerPoint? Sim? Sim. Bom, nossa aula 1, Sim. deixa eu só... Sim. Ótimo, Sim. obrigada. A gente está testando, né? Testando som, testando imagem, para dar tudo certo. Pessoal, então, boa tarde. Para quem não me conhece, sou a professora Glaucia Soares Casimiro. Esse curso ele é totalmente gratuito. É um curso ofertado pela Universidade Anhanguera Uniderp. Ele é um curso considerado extensão. Então, eu escrevi um projeto de extensão, foi aceito, e ele, no final, vocês terão um certificado de 40 horas emitido pela Universidade Anhanguera Uniderp, tá certo? Não aparece nem meu nome no certificado, porque ele é emitido pela própria universidade. Para que serve esse certificado? Para o seu currículo, para concursos públicos e também, quem é acadêmico ainda, serve como atividades complementares. O pessoal está entrando ainda. São quase 80 pessoas, né? Que mais? Nós vamos ver conteúdos próprios de concursos. Qual que é o objetivo desse curso de extensão? Que vocês consigam passar em concursos públicos após o término aí da graduação, certo? E também que vocês usem a língua portuguesa de forma apropriada e de forma correta ao longo do seu trabalho, seja o pedagogo, seja o psicólogo, ou seja, outros profissionais que aqui estão, que você consiga utilizar a língua portuguesa de forma correta e que você se dê bem, né, na sua área aí, seja emitido um relatório, um parecer, um laudo, o que seja, tá certo? Então, vamos começar, acho que o pessoal já está entrando aí, vou abrir os slides. Eu escolhi o primeiro tema para nossa início de conversa, que é o nível morfológico. Nós temos na língua portuguesa 3 níveis. O primeiro é chamado de fonológico, que estuda a fonética, a fonologia, ou seja, a fala e o som das letras e o som das sílabas e os sons das palavras. Também existe o nível sintático, que vocês estudam análise sintática, a gente vai ver isso daí também. Depois que eu terminar o nível morfológico, eu já vou entrar com vocês na análise sintática, que é o que cai bastante em concursos. Mas, para início, a gente vai falar desse nível morfológico. Então, o que é a morfologia? A morfologia, ela analisa as palavras em separado numa frase. Diferente da análise sintática, né? A análise sintática analisa as palavras, a relação das palavras entre si. E a morfologia não. A morfologia analisa cada palavra separadamente. Mas como assim, né? Então, a morfologia nos permite saber se aquela palavrinha ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um pronome, se ela é um advérbio, se ela é um numeral.
Então, isso que é a morfologia. Então, nós temos dois nomes a mais para a palavra morfologia, que é classe de palavras, ou também conhecida como classe gramatical, tá certo? Então, se vocês verem numa prova, analise em nível morfológico, a morfologia, ou classe de palavras, ou classe gramatical, você já sabe que é a mesma coisa. O que é? A análise de cada palavrinha separadamente na frase, tá certo? Então, veja aqui. Júlia quebrou a carteira. A morfologia, ela analisa cada palavra em separado. Então, Júlia é um substantivo, quebrou é um verbo, o a é um artigo indefinido, a carteira é um substantivo. Então, isso é análise morfológica, tá? Não se preocupem, que terminando esse tema, na próxima aula, já vai ser análise sintática. Então, perceba que nessa análise morfológica, cada palavra parece que ela é recortada, tá certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem. Deixa eu deixar, acho que eu vou deixar aberto aqui, peraí. Professora, a pergunta é se esse material vai estar disponível para a gente. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Tá. Será Tá que bom. você recebeu lá? É que eu não olhei. Ah, tá. Eu mandei agora há pouco, antes do início da aula. Tá, obrigada. Vou tentar abrir aqui para eu conseguir ver vocês. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem, né, perguntar, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu vou falando, mas chegar um momento você fala assim: ah, não entendi, professora, repete, como é que usa, dá um outro exemplo, vocês podem perguntar, tá? Rosimeire, eu só vou pedir para fechar a câmera para não pesar não pesar a transmissão mesmo, né? Tá bom? Mas aí o áudio, quando vocês tiverem alguma pergunta, o que vocês vão fazer? Abre o áudio e faz a pergunta. Combinado, pessoal? Bom, então quando eu falo assim, Júlia quebrou a carteira, significa a análise morfológica, cada palavrinha em separado. Então, nós temos aqui as 10 classes de palavras, como eu disse para vocês, também são chamadas de classes gramaticais ou nível morfológico. Quais são essas 10 classes de palavras? Vocês lembram? Eu acho que todo mundo aprendeu aqui lá no fundamental, no médio, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais com um olhar de concurso. Então, o primeiro é o substantivo. O que o substantivo faz? Vocês lembram? Vocês podem ir me falando, gente. O substantivo, ele nomeia o ser. Ele dá nome para as pessoas, ele dá nome para as coisas, ele nomeia praças, lugares, cidades. Então, o substantivo, ele nomeia, ele dá nome. Agora, o 2, que é o segundo item, são os adjetivos. O que os adjetivos fazem? Eles já emitem característica. Só que a gente fala assim, que o adjetivo caracteriza o ser. Mas essa característica, ela pode ser positiva ou negativa. O adjetivo eu posso usar das duas formas: alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, legal, antipático. Vocês entendem? Então, o que você observa? Que o adjetivo, ele dá característica. Os artigos que vocês aprenderam, quais são os artigos? São os mais fáceis aqui, os numerais, né? Os artigos, que é o a,
os, as, a gente chama de artigo definido. E os artigos indefinidos, quais são? Um, uma, certo? E a gente vai ver outros também. Os numerais, numeral não tem erro, né, gente? Numera, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Pronomes, são vários os pronomes, mas a gente vai ver cada um deles. Então, eles substituem ou acompanham termos. É interessante, quando a gente estuda pronomes, entender o seguinte, que eles servem para substituir uma palavra. Por exemplo, eu quero escrever um texto sobre poluição. Não tem como não repetir a palavra poluição no corpo do texto. Então, em algum momento, eu posso usar pronomes. Eu posso falar poluição, ela, aquela, a mesma, esta, a, essa, entenderam? Então, os pronomes, eles vêm para substituir um termo também, não somente. Aí nós temos os verbos, eles materializam as ações, nós temos também vários tipos de verbos, a gente vai ver cada um deles. Os advérbios, que circunstanciam, né? Então, vários advérbios de tempo, de modo, de lugar, etc. Interjeições, que expressam sensações humanas. Quais são as interjeições? Minha nossa! Oh meu Deus! Credo, que horror! Então, eles expressam sensações humanas, geralmente utilizadas com exclamação, né? O ponto de exclamação. Nós temos as conjunções. Para falar a verdade, são mais ou menos umas 120 conjunções, mas nós não usamos todas elas. Nós usamos, tem um batidão, né, que a gente decorou aí, o mas, o e, o também, não é isso? Que vocês decoraram das conjunções. Então, a gente vai ver cada uma dessas conjunções e o uso delas dentro da frase, como conjunções coordenadas ou subordinadas. E, por fim, as preposições, que servem para conectar os termos. Então, gente, essas são as 10 classes de palavras, ou 10 classes gramaticais, ou que a gente chama de nível morfológico, ou morfologia. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está confortável aí? Está ouvindo? Está vendo? Tudo certo? Tudo certo, professora. Tudo certo, professor. Sim. Tranquilo. Vai dando um oi aí, que às vezes a conexão cai, né? Tudo certo. Bom, então nós Tudo temos... certo. Tá, obrigada. Agora a gente vai começar, então, a falar desses tipos de classes de palavras. Mas antes, vocês precisam saber que existem algumas dessas 10, né? Não são todas, os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, pronomes e verbos. Quer dizer, são 6 das 10. Eles têm variação. São palavras consideradas variáveis. O que é uma palavra variável? Ela pode ser modificada pelo gênero masculino e feminino. Por exemplo, menina, menino. Pode ser considerado pelo número, que é o singular e plural, menina, meninas, menino, meninos, né? Pessoa, a primeira, segunda ou terceira pessoa, no caso, por exemplo, o verbo, né? Tempo, pretéritos, presente e futuro, e o modo. A gente vai ver cada um desses, tá, pessoal? Não precisa se apavorar, não, que tem nos slides cada exemplo ali. Modo do verbo também indicativo,
subjuntivo e o imperativo. Então, só para vocês saberem que existem palavras dentro dessas classes, né, gramaticais, que são os substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos, que são consideradas palavras variáveis. Aí nós temos as palavras invariáveis, que elas não mudam. Os advérbios, por exemplo, ontem, hoje, amanhã. Não tem feminino e masculino, amanhãs, né? Não tem ontens. Então, os advérbios, as preposições, por exemplo, com, de, para, né? Por, pelo. As preposições também são invariáveis e as conjunções, né? Por exemplo, no entanto, entretanto, o e, o também, o mas, elas sempre são as mesmas. E as interjeições também são consideradas palavras invariáveis, tá certo? Bom, aí dentro, como eu disse para vocês, das classes gramaticais, o substantivo é a primeira. Então, hoje a gente vai começar pelo substantivo. O substantivo, como eu já disse, é o que dá nome às coisas, dá nome aos lugares, dá nome às pessoas. Então, como que a gente fala, né, sobre o substantivo? É uma classe gramatical que dá nome aos objetos, às coisas, aos lugares, às pessoas. Só que dentro dessa classe que é o substantivo, a gente vai ver algumas coisas. Nós temos, por exemplo, substantivos de ação, um abraço, um chute. Nós temos o substantivo que é considerado postulados físicos, por exemplo, a inércia. Substantivos considerados de aspectos emocionais e psicológicos, por exemplo, a covardia, esquizofrenia, ansiedade, amor, ódio. E nós temos substantivos que dentro de elementos socioculturais, por exemplo, expressam que a palavrinha pobreza, inteligência, entre outros. Então, o que vocês vão observando? Que cada uma dessas classes gramaticais, que são 10, elas têm suas subdivisões, certo? Deixa eu só ver aqui. Peraí. Aí nós temos que é considerado, só voltar aqui, o substantivo considerado concreto. O que é concreto, gente? Concreto que a gente consegue palpar, pegar, né? Um substantivo concreto possui existência independente. Então, a gente tem ali ó, a mesa, a cadeira, uma flor, um balde. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos de substantivos concretos. Vocês estão vendo que ele vai se subdividindo, tá? Quando você era criança lá em Barbacena, o substantivo era só substantivo. Agora vocês vão ver que eles têm várias subdivisões. Então, o substantivo, por exemplo, concreto, uma caneta, o vampiro, se for uma entidade, São Paulo, a cidade, que você pega, pisa nela, pega no chão, beija o chão. Ministério da Saúde, como instituição, como prédio. Os substantivos concretos são aqueles que nomeiam objetos, coisas, lugares, animais e plantas. Então, para você memorizar, para ficar melhor, para você memorizar, o substantivo concreto são aqueles que você consegue palpar, você consegue pegar com as mãos. Aí nós temos o considerado substantivos abstratos. Já é o que é abstrato, gente? Aquilo que a gente não pega com as mãos. Por exemplo, ações, sentimentos, emoções,
pensamentos, nós não pegamos. Então, isso é chamado de substantivo abstrato. Olha alguns exemplos. O amor, você não consegue medir, pegar, né? Prender o amor. O prazer, o ódio, a beleza, a amizade, soberba, o riso, solidão, juventude, conforto. Então, são exemplos de substantivos abstratos, tá certo? Que é o oposto do concreto. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode perguntar. Se não tiver, eu vou seguindo aqui, tá certo? Tudo bem, professor. Ótimo. Aí nós temos um terceiro tipo agora. Substantivos próprios. A gente falou do concreto, do abstrato. Agora são os substantivos próprios. Esse aqui é mais fácil ainda. O substantivo próprio, ele dá nome a pessoas, a países e a lugares. Por exemplo, nomes de praças, nomes de pessoas, nomes de países, nome de empresas, nome de pratos de cardápio, sabe? Prato tal dentro do cardápio, nomes de restaurantes que entram, né, no caso de empresas. Então, são substantivos próprios, certo? Na maioria das vezes, os substantivos próprios, eles vêm com letra maiúscula. Então, ó, por exemplo, quando eu falo João, né? Maria é nome de pessoa. Nome de pessoa, a gente usa letra maiúscula. Nome de países, letra maiúscula. Nome de estados, letra maiúscula. Nome de empresas, tá certo? Nome de, por exemplo, aqui eu coloquei Panela de Barro Restaurante, que é o nome da empresa. Então, no caso, Panela de Barro identifica o nome do restaurante. Por isso que ficou com letra maiúscula. Então, a diferença do concreto para o abstrato é que o substantivo próprio, ele vem com letra maiúscula. Tudo bem até aqui? Agora nós temos considerado, obrigada, o substantivo chamado de comum. Os substantivos comuns são aqueles aplicados a vários objetos e coisas. Então, de forma geral, carro, motocicleta, gato, prato, casa, neve, de forma geral. Ele é um substantivo de forma comum. E aí vem aquele que vocês aprenderam lá no sexto, sétimo ano, substantivos coletivos. Existe uma listinha, né? Dá uma página ou 2 páginas de substantivos coletivos. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos. Então, nós temos aqui exemplos: laranjal, o rebanho, o cardume, vinhedo, constelação, que são substantivos coletivos de, olha lá, laranjal é o conjunto de pés, ou da plantação, né? Pés de laranja. O rebanho é um conjunto de cabras ou ovelhas. O cardume, conjunto de peixes. O vinhedo, conjunto de videiras. E constelação, conjunto de estrelas. Então, essas palavras nós chamamos de substantivos coletivos, que fazem referência a uma coleção de objetos, seres ou coisas. Aí nós temos os chamados substantivos primitivos. O primitivo, olha lá, é um tipo de classificação bem pouco cobrada nos concursos, mas vale a pena nos atentarmos a ela. O primitivo é aquele que não é derivado. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar o substantivo derivado. Então, por exemplo, pedra. A gente tem um radical ali, P-E-D-R, né? Pedre. Limão, água,
flor, maçã, porta e livro. Aí agora a gente vai ver o que é chamado de substantivos derivados. Então, por exemplo, vamos voltar ali, ó. Eu falei que o pedra, P-E-D-R, é o radical de um substantivo primitivo. Agora eu quero fazer um substantivo passar a ser derivado do PEDR, do pedre. Então eu posso falar como pedra, pedregulho, pedrisco, pedreira, pedreiro. Vocês entenderam? Então, o que é um substantivo derivado? É quando ele deriva de um radical que nós chamamos de substantivos primitivos. A mesma coisa do limão. O LIM é considerado radical do limão de um substantivo primitivo. Vamos pensar em derivados do limão? O limão, aí nós temos limoeiro, limonada, que mais? Água, né? Flor, aí nós temos ali florescer, florista, maçã, macieira, porta, porteiro, livro, livreiro. Então, aqui tem mais alguns exemplos. Então, substantivos derivados são os que derivam daquele radical que nós chamamos de substantivo primitivo. Então, pedrada, limoeiro, aguada, floricultura, macieira, portaria e livreiro. Tudo bem, pessoal? Vocês imaginavam, vocês lembravam que o substantivo tinha tantas ramificações? Lembravam disso ou não? Ah, professora, já faz um tempinho, né? Desde que eu, pelo menos, saí do ensino médio, daí para lembrar. Então, agora ainda tem mais, não acabei não. Agora a gente tem os substantivos compostos. São aqueles que possuem mais de um radical. Então, nós temos ali, ó, o guarda-chuva, couve-flor, erva doce, o passatempo, né, que perdeu o hífen, beija-flor, tá certo? Então, são alguns exemplos de substantivos compostos. Geralmente, eles vêm com um hífen. Ainda nós temos os substantivos considerados simples. São aqueles que possuem apenas um radical ou uma estrutura, computador, mesa, cadeira, garrafa, tênis, feijão. Então, é bom frisar que os substantivos, eles também têm, que eu falei lá no início, né? Lembra que são palavras variáveis, que eles mudam de acordo, né, com singular e plural, aumentativo e diminutivo. Por exemplo, mesinha, mesona, cadeirinha, cadeirona, mesas, cadeiras, né? Garrafas. E masculino e feminino. Pessoal, agora terminamos o substantivo. Alguma pergunta até aqui? Vou começar a falar dos adjetivos agora. Tudo bem? Posso prosseguir? Professora, Sim, a pergunta vai ser só na hora da prova. Sim. Terminando a aula, eu vou mandar a bateria de exercícios. Os exercícios não valem nota, né? Esse curso não vale nota, ele só vale presença. Vocês podem faltar até 3 sábados, tá? No 4º sábado já não ganha certificado. Mas eu mando bateria de exercícios no sentido de fixar o conteúdo, tá, gente? Então, eu corrijo também os exercícios. Então, toda aula, deixa eu explicar melhor.
O curso tem 40 horas, não tem? Que vocês vão ganhar um certificado de 40 horas. Só que vocês não terão 20 encontros. Se não me engano, são acho que 13 encontros, não lembro de cabeça, que daria 26 horas. Então, essas 14 horas, digamos assim, é de tarefa, tá? E essa tarefa é de fixação do conteúdo. Então, precisa fazer? Precisa, para você fixar e aprender. Eu sempre começo a próxima aula, eu começo a minha aula corrigindo a tarefa, tá bom? Oi, Viviane, pode falar. Professora, eu só fiquei na dúvida entre o substantivo concreto e o substantivo próprio. A diferença é só a letra maiúscula? É assim, o concreto são coisas palpáveis, tá? Eu vi que lá no concreto, na explicação, tem que o concreto também entra nome de empresas, né? De instituições, entra nome de lugares. Mas a letra maiúscula ela é um diferencial. Agora, o substantivo próprio, nem todo concreto é próprio, entendeu? O substantivo próprio, ele é obrigatoriamente nome de pessoas, de lugares, de cidades, de países, de estados, tá? Luana? A minha dúvida, eu queria saber a diferença entre os substantivos primitivos e os simples. O primitivo ele tem mais de um radical? O primitivo e o simples, eles são bem parecidos. O simples, na verdade, ele pode ter mais de um radical, mas o primitivo vai ter um só. É o contrário. Porque o primitivo vai, a partir daquela palavra, daquele, por exemplo, pedra, né? O PEDR. Daquele radicalzinho, ele vai derivar outras. Agora, o simples, ele pode ser coisas em geral, aleatórias, não necessariamente que ele seja um primitivo. Ana Júlia? Pode esperar, me explicar sobre o radical, que eu não entendi muito bem. O radical, Ana, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. O radical, geralmente é essa letrinha, é assim, como que eu vou falar? É a inicial da palavrinha, ó, entendeu? Eu tô até colocando aqui em vermelhinho para você ver o radical. O radical geralmente é o inicial, a letrinha ou sílaba inicial. Apareceu em vermelhinho aí? Então, por exemplo, o primitivo. Esse vermelhinho, ele é o radical. A partir dele vai ter os derivados. Então, PEDR, a gente chama de radical, que é o início da palavra. E aí vem, ó, de pedra vem pedrisco, pedreira, pedreiro, pedrinha, pedrona, entendeu? Esse é o radical. Tudo bem? Entendi. Podemos? Obrigada. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos adjetivos, tá certo? Eu tinha dito lá atrás que o adjetivo é aquilo que qualifica, que dá a função de delimitar e qualificar o significado de um substantivo. Então, ele vai, por exemplo, azul, né? Azul, as cores, são adjetivos. Eu quero falar assim, a água, vocês viram que é um substantivo, água azul. Ó, observe aqui nesse slide que a posição do adjetivo
na frase, ele é após o substantivo. Então, por que eu estou falando isso? Porque no inglês, o adjetivo vem antes. Então, eu vou dar um exemplo. Maria bonita. No inglês, o adjetivo vai vir antes, vai ficar beautiful Mary. Entenderam? Então, é muito importante que quando vocês estiverem escrevendo uma frase, que vocês observem a posição do adjetivo na frase. Então, exemplos aqui, ó. Carro azul, homem belo, sapato feio, menino romântico, cachorro bom, gato mal, bola arredondada, tá? Então, aqui ele tá o quê? Qualificando o carro, né? A cor do carro, especificando o tipo do homem, do sapato, do menino. Então, por isso que ele falou ali em cima que o adjetivo, ele delimita e qualifica o significado de um substantivo. Tudo bem? Aqui nós temos o que é chamado de locução adjetiva. O que vem a ser locução adjetiva? É por conta da preposição do de ali, ó. Quando eu falo assim, banca de revistas. Esse de revistas, ele é considerado uma locução adjetiva. Vou explicar melhor. Lembra da morfologia que a gente analisa cada palavrinha em separado? Banca, a banca, ela não é um substantivo? O de não é uma preposição? Revistas não é um substantivo no plural? Agora, quando eu juntei essas três palavrinhas, banca de revistas, o que eu tenho? Uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu estou qualificando o tipo de banca. Então, eu posso falar banca de jornais, ali no centro, na Rui Barbosa, não sei se é Cândido Mariano, tem banca de concursos, né? Banca de capinha de celular. Então, aqui eu estou qualificando o tipo de banca. Aí nós temos semanal, trimestral, bimestral, anual. É um tipo de adjetivo relacionado ao tempo, né? Avaliação semanal. Aqui, cidade estrangeira, tá? Em referência, né, a espaço. Vinho chileno, vinho, sei lá, italiano, vinho chileno, o chileno está como procedência. E emergência ortopédica, no sentido de finalidade, tá certo? Então, a gente está falando de adjetivos aqui. A gente tem, então, adjetivos que nos levam nos remetem ao tempo, ao espaço, à procedência e à finalidade. Pessoal, ainda dentro dos adjetivos, a gente tem uma subdivisão. Nós temos aqui o adjetivo primitivo, tá? Que não advém de outro termo existente. Ele tem um radical. Azul, roxo, verde, branco, grande, escuro, liso, feliz e o triste. Então, nós temos aqui chamados de adjetivo primitivo. Aí nós temos os adjetivos chamados de derivados. Eu posso usar tanto aquelas palavrinhas, né? O que vem antes, a gente chama de prefixo, ou que vem depois, que a gente chama de sufixo, tá? No caso do favor, favorável, né? A gente tem ali, ó, o desfavor,
desfavorável. Então, o des, ele é um pré-fixo e o ável é um sufixo, que nos remete a um adjetivo derivado. O verde, eu posso ter o esverdeado, Europa, europeia, certo? Que vem do adjetivo da palavra, né, primitiva para ser uma derivada. Aí nós temos o adjetivo simples, que tem apenas um radical, azul, escuro, e os compostos possuem mais de um radical. Então, amarelo, canário, sociopolítico, são adjetivos compostos. Aí volta naquela conversa, né, que a gente falou lá na banca de revista, nós temos o que é chamado de locução adjetiva. O que é isso? São como adjetivos disfarçados. As locuções adjetivas são a junção, a união entre uma preposição, que é o de. O que é preposição? De, com, para, por, pelo, ao redor de, acima de, abaixo de, ao lado de, né? E um substantivo. Então, olha lá, ó. Quando eu falo cachorro, ele é substantivo. O de é uma preposição. Rua é um substantivo. Só que quando eu junto, eu falo cachorro de rua, eu estou o quê? Qualificando o tipo de cachorro. Eu tenho cachorro de apartamento, tenho cachorro de casa, cachorro de raça, né? Quadro com cupim. Eu estou qualificando o tipo do quadro, ou seja, está bichado, está danificado. Arroz de geladeira, que é um arroz que gelado, amanhecido, velho. Livro sem capa, já estou qualificando o tipo de livro, né? Um livro velho, um livro rasgado, um livro surrado, certo? Então, lembra assim, a locução adjetiva, ela é um adjetivo disfarçado. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Possível. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da substantivação do adjetivo. Eita, que palavrão, né? O que é isso? Olha lá, outra possível confusão que pode ser feita é quando um adjetivo é substantivado. Aqui, o que importa analisar é a função que a palavra está exercendo, e não necessariamente memorizar que uma palavra é ou não um adjetivo, tá? Então, veja a frase a seguir. O fraco sempre sairá por último. Nesse caso, a palavrinha fraco não é um adjetivo. A palavra não está qualificando nenhum substantivo. A palavrinha fraco aqui é o próprio substantivo. Então, essa palavrinha fraco, o adjetivo fraco, ele foi substantivado. Então, vou explicar melhor. Eu pego um adjetivo que a gente conhece como fraco, forte, bonito, feio, lembra? Adjetivos. A pessoa fraca, a pessoa forte. Só que, lembra que eu comecei a falar do adjetivo? Ele sempre vai ter um substantivo na frente, né? Menino fraco, menino forte. Ele sempre vai ter um substantivo mais um adjetivo para que esse adjetivo qualifique o substantivo, certo? Carro azul, falei para vocês lá no primeiro slide do adjetivo. Carro azul,
homem belo, Maria bonita, Fusca preto, Fuscão preto, né? Então, sempre a gente tem o substantivo mais adjetivo. O que aconteceu aqui? Na substantivação do adjetivo. O substantivo sumiu. O fraco, a palavrinha fraco, ela está no lugar de um substantivo, entendeu? Agora, se fosse ao contrário, se tivesse aqui o homem fraco, sempre sairá por último. A criança fraca, sempre sairá por último. A mulher fraca, sempre sairá por último. Daí sim, eu teria homem, criança, mulher como substantivo e o fraco ou fraca como adjetivo. Só que aqui, entenderam? O substantivo sumiu. Então, a palavra fraco assumiu o papel de substantivo. Aí nós temos dentro do adjetivo ainda, gente, o grau. Isso aqui cai bastante em concurso. O grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele entra, são 3, tá? O positivo, o comparativo e o superlativo. Não sei se dá para ver que tá meio destacadinho ali, ó. Positivo, comparativo e superlativo. Então, nós temos 3 graus do adjetivo. O primeiro é grau positivo. Ele é menos cobrado em concursos, mas eu já vi questões de concurso com grau positivo. Então, ele é um grau que simplesmente enuncia a qualidade de algo. Então, é bem fácil o grau positivo. Sempre vai ter o verbo ser ou estar. A mulher é linda, a mulher está linda, tá? E o linda tá ali como adjetivo qualificando a mulher. Então, anota aí, grau positivo sempre vem com o verbo ser ou estar. Aí nós temos o grau comparativo. O grau comparativo, ele tem uma subdivisão. Não vai assustando não, tá, gente? Não são todos. Eu tô com medo de vocês assustarem já na primeira aula. Daquelas 10 classes de gramática, 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, nem todas as 10 têm subdivisões. O substantivo tem, o adjetivo tem, os pronomes, os verbos, mas as outras é bem facinho, tipo artigo, numeral, preposição, as conjunções têm e a interjeição não. Tá certo? Então não assusta não. Bom, dentro do grau comparativo, nós temos aqui a subdivisão do comparativo de igualdade. Olha, o que você tem que pensar assim? O comparativo de igualdade, ele é igual. Não é mais e nem menos. É igual. Então, a mulher é tão linda quanto. Sempre vai aparecer essa estrutura aqui, ó. Tão quanto, tá? Tão quanto. Então, sempre que aparecer essa estrutura de tão quanto, você já sabe que é um comparativo de igualdade. Se eu falar assim, o menino é tão alto quanto sua irmã, eles têm a mesma altura, tá? A criança é tão pesada quanto sua colega de sala. Então, ela tem o mesmo peso. O tão quanto, ele indica que é um comparativo de igualdade.
Aí nós temos aqui o que é chamado de comparativo de superioridade. Ó, sempre vai aparecer esse mais que ou mais do que, tá? Ó, o superioridade já fala, ele é superior. Então, sempre vai estar o quê? Mais. Ela é a mais linda, ela é mais linda que o homem, é mais alta do que a irmã, é mais baixa do que a prima, é mais simpática do que o vizinho, tá? Então, sempre vai ter esse mais. Mais que ou mais do que. E aí o terceiro é o comparativo de inferioridade. Ele já fala, ó. Inferior significa o quê? Menos do que. Menos do que. Ele é menor, ele é menos. E um outro detalhe, gente. Não existe a palavra menos, tá? Eu não falo menos gente, eu falo menos. Menos mulheres, menos crianças, menos, tá? Não existe palavra menos. Tudo bem até aqui? Então, o comparativo, na verdade, ele é bem facinho. Ele é dividido em comparativo de igualdade, que é tão quanto, superioridade ao mais do que, inferioridade ao menos do que. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Estão acompanhando? Está muito rápido? Tô Não, acompanhando. professor, tá tudo certinho. Tô conseguindo acompanhar. Tá. Tá bem tranquilo. Se for muito rápido, pode avisar. Bom, agora a gente chegou nesse daqui, cai muito em concurso, tá? Que é chamado de grau superlativo. O grau superlativo, ele é usado, ele cai muito em concurso porque ele é uma pegadinha, né? Ele é usado quando se pretende dar ênfase no adjetivo. Existem duas possibilidades de emprego. Então, a gente tem o que é chamado de grau superlativo absoluto e o que é chamado de grau superlativo relativo. Então, o grau superlativo absoluto, ele não faz comparação. Então, a mulher é lindíssima. Aí eu pergunto para vocês, chiquérrima ou chiquíssima? O que vocês acham? Existe a palavra chiquérrima? Eu acho que Eu acho que existe. eu falo chiquérrimo. Não existe. Ixi, eu não falo isso, não. A gente fala errado. Nós falamos errado. Porque dentro do grau superlativo, lembra que eu falei agora atrás, superlativo ele é superior, tá? Dentro do grau superlativo, nós temos aqui o grau superlativo absoluto, ele sempre é esse íssimo, tá? Então, a mulher é lindíssima, chiquíssima, riquíssima, belíssima, tá certo? E o grau superlativo relativo, ele já faz comparação. A mulher, aí ele vai usar essa daqui, ó. A palavrinha de ordem aqui é a mais. A mais. E a de baixo é o íssima. Tá? Gente, a mais linda de sua sala, a mais alta da família, a mais gorda, a mais feia, a mais simpática, a mais legal, a mais antipática, tá certo? Então, nós temos dentro do adjetivo o que é chamado, deixa eu voltar ali para vocês. Aqui, ó. Nós temos aqui o que é chamado de, por em vermelho aqui, o grau positivo, que sempre vai ter o verbo
o verbo ser ou estar no meio, tá? Aí a gente tem o comparativo, que entra aqueles 3 comparativos que eu falei, que é o comparativo de igualdade, tão quanto, superioridade, mais do que, inferioridade, menos do que. E aí agora a gente tem um terceiro grau, que é o grau superlativo. Então, a gente tem aqui o grau superlativo nessa subdivisão de superlativo relativo, que eu comparo, mas eu comparo de forma geral. Ela é a mais linda do mundo, é a mais alta da cidade, é a mais chata da sala, você entendeu? É a mais. E o superlativo absoluto, que é sempre no íssimo, tá? Íssimo, belíssimo, chiquíssimo, chatíssimo, né? Sempre no íssimo. Bom, aí nós temos ainda, dentro dessa subdivisão, aqui, ó, eu falei do grau superlativo relativo, e dentro desse grau superlativo absoluto, a gente vai ter uma subdivisão agora, que é a utilização de expressões como muito linda, ou a utilização do adjetivo modificado para lindíssima. Surgem 2 subdivisões do absoluto, tá? Então, ó, o grau superlativo absoluto sintético. Isso aqui eu já vi em concurso da FAPEC. Grau superlativo absoluto sintético. É o terminado em íssimo, belíssimo, chatíssimo, chiquíssimo. E o grau superlativo absoluto analítico, que é o muito. Vai entrar essa palavrinha aqui, muito, tá? Muito chata, muito linda, muito alta, muito bonita. Tá bom? Então, vou voltar aqui para ficar claro, ó. Dentro do superlativo, nós temos a subdivisão do grau superlativo relativo, que é a mais, o grau superlativo absoluto, que é o íssimo, que subdivide em analítico e sintético. O sintético é o nosso íssimo e o analítico é o muito, muito linda, muito chata, muito caro, muito barato. Tudo bem até aqui, gente? Terminamos o adjetivo. Agora eu vou para o artigo. Perguntas? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Artigo é bem facinho, tá? O artigo ele é dividido entre definido e indefinido. Bom, o definido, ele é o a, os, as. E o indefinido é o uma, uns, umas, tá? Bom, o artigo, como a gente viu lá atrás, ele tem masculino e feminino, né? E tem o singular e o plural. O homem, os homens, a mulher, as mulheres, um livro, né? Uns livros, uma casa, umas casas. Então, a gente tem aí masculino, feminino, singular, plural. Agora, o que é esse artigo definido, pessoal? É quando eu quero especificar algo. Eu vou dar um exemplo. Vocês têm uma verdade generalizada, que é uma verdade universal. Ouro é amarelo. Tem o ouro branco, mas faz de conta que só tem esse ouro. Ouro é amarelo. Agora eu quero especificar. O ouro
do meu brinco é amarelo. Aí eu uso o. O ouro do meu anel é amarelo. Vocês entenderam? Então, o, a, os e as são usados quando eu quero especificar algo. Eu vou dar mais um exemplo. Vinho em geral é caro. Agora eu quero especificar. O vinho da Casa Colonial é caro. Vocês entenderam? Então eu especifiquei. O vinho da Casa Colonial é caro. Aqui nós temos 4 exemplos. A Holanda vendeu seu petróleo. As gatas comeram carne. O homem saiu pela porta. Os garotos compraram queijo. Tudo bem até aqui? Tem mais alguns exemplos. Então, o, a, os, a são artigos definidos. O amor de Antônia era forte. Não é qualquer amor, era o da Antônia. A história revelará a verdade. Não é qualquer história, é a história da humanidade. Os bandidos atacaram novamente. Sabe-se que são as mesmas pessoas que cometeram os crimes. As rosas do jardim estão secas. Então, o sujeito que fez tal afirmação fez menção a determinadas rosas ou flores. Tudo bem, pessoal? Estão indo bem aí? Manda um oi para mim. Já cansaram ou não? Tudo certo. Oi. Tem que falar Tranquilo. não. Tem que falar não. Aguenta firme. Bom, agora nós temos aqui artigo indefinido. O indefinido, ele é o contrário do definido, né? O definido, ele define, ele especifica. O artigo indefinido, ele já generaliza o produto. Quando eu uso uma, uns, umas, eu não sei quem foi. Eu estou falando de forma geral, eu não faço ideia de quem foi. Então, olha alguns exemplos. Um suspeito passou por aqui. Eu não sei quem foi o suspeito. Eu não tenho nome, eu não tenho dados, eu não tenho mais informações. Uns homens chegaram no bar, de forma em geral. Uma barata apareceu na sala. Umas meninas tocaram o sino, tá? Então, é de forma geral. Quais meninas? Não sei. Qual barata? Grande, pequena, a de estimação, velha, nova, né? Bom, aqui tem outros exemplos. Falta um cantor para completar o espetáculo. Então, eu não sei qual é o cantor, pode ser qualquer um. Gostaria de saber se há uma lanchonete na região. Eu não falei qual, pode ser qualquer uma. Em cima da mesa estão uns biscoitos. Também não falei a marca, o tipo, nada. Seria ótimo conhecer umas atrizes famosas. Também não falei quais atrizes. Gente, terminei o artigo. Alguma pergunta? Então, silêncio, senão não tem pergunta, né? Agora Não. vamos. Oi, professora Glauce. Agora Oi. não tem pergunta. Quando chegar a listagem das tarefas, aí vai surgir um monte. Sempre Aí assim, vocês né? podem me perguntar no privado, no WhatsApp privado, tá, gente? Estou à Delas disposição minhas de palavras. vocês. Bom, continuando. O pronome. Agora o artigo foi rapidinho, né? Agora o pronome, ele já tem divisões, subdivisões. Então, nós temos aí... Não, primeiro, o que é um pronome? O pronome é uma palavrinha que substitui ou pode substituir
um substantivo a fim de evitar a repetição da palavra. Aquele exemplo que eu dei no início da aula. Se eu quero escrever um texto sobre poluição, eu não posso, gente, eu não posso ficar repetindo a palavra. Quando você fica repetindo a palavra no seu texto, sabe o que denota? Sabe o que mostra? Que você não tem estudo, que você não conhece os pronomes, que você não tem domínio da língua portuguesa, entendeu? Por quê? Porque se você conhece a língua portuguesa, você usa palavras referenciais, que são palavras que nos remetem, né, aos pronomes, aos artigos, de forma a evitar a repetição. Então, eu dei um exemplo agora há pouco do texto, se fosse poluição. Eu estou escrevendo um texto sobre poluição, então eu uso aquela, a mesma, esta, essa, a, uma. Então, eu uso o ela, né? Eu uso palavras referenciais. Para quê? Para evitar a repetição, tá? Então, o pronome ele tem essas funções. Só que aqui a gente vai subdividir o pronome em 6 tipos. Nós temos o pronome pessoal, é bem facinho, gente. Pronome pessoal vocês aprenderam lá no Fundamental 1, né? Que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. É o pronome pessoal. A gente tem o pronome possessivo, que é o meu, dele, dela, né? O seu, sua, nosso, vosso, deles ou delas. A gente tem o demonstrativo, não se preocupa não, que tem explicação, né? Que é aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto. Tem o pronome indefinido, o interrogativo, e nós temos os pronomes relativos. Então, vamos ver cada um deles agora. O pronome pessoal, como eu disse, o eu e o nós, eles são da primeira pessoa. O eu, primeira pessoa do singular, e o nós, primeira pessoa do plural. É a pessoa quem fala, a que fala. O tu e o vós já é da segunda pessoa. O tu do singular, o vós do plural. Já é a pessoa com quem falamos, que é o você, né? O ele, o elas, já é a terceira pessoa do singular e do plural. Já é a pessoa de quem falamos. Então, olha que interessante. O eu e o nós é a pessoa que fala. O tu e o vós, a pessoa com quem falamos. Eu falo com você. E o ele ou elas, o eles, pode ser ela, ele, eles ou elas. A pessoa de quem falamos, né? Só que o pronome pessoal, ele tem uma subdivisão em pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal de tratamento. Então, a gente vai ver esses 3 agora. O reto, digamos assim, papo reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Esse é o reto, tudo bem? E lembrando, gente, a gente já vai ver verbos, mas os pronomes pessoais, eles sempre vêm acompanhados de verbos. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais e eles compram. E um detalhe do pronome pessoal reto, ele vem no início de frase, anota aí, que acho que não está no slide. Ele vem no início de frase com função de sujeito. Vou anotar aqui, ó. Não sei se está anotado no outro slide, mas é usado sempre no início de frase com função
de sujeito. A gente vai ver, se der tempo, a aula que vem, né? O que é um sujeito, pessoal? Sujeito é a pessoa que faz a ação, né? Então, ele vem no início de frase com função de sujeito. Eu não uso o eu no fim de frase, entendeu? Dá isso para eu, né? Fala, sei lá, fala eu. Não tem isso, eu falo. Ou para mim, que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem no caso reto? Próximo, pronome pessoal oblíquo. O oblíquo, ele tem como função complementar o verbo. Então, olha lá, primeira pessoa do singular. O me, dei-me, né? Mim, para mim, comigo. Aí no segundo, o te, ti, contigo, né? A gente decora assim, né? Me, mim, comigo, amigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Lembra? Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhes, se, si e o sigo, consigo. Já vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Mas, ó, eu fiz um quadrinho aqui só para ficar mais fácil. O pronome pessoal do caso reto, que é essa primeira coluninha, olha lá em cima, função de sujeito. É ele que faz a ação. Aí nós temos a subdivisão do caso oblíquo, tem a função de complemento do verbo, e o átono, ele não tem preposição, ó, sem preposições, ó, dei-me, amo-te, né? O se, o, a, lhe, nos, convença-nos, certo? O vos, o se, os, as e lhes. E aí nós temos o tônico, com preposição. Para mim, para ti, para si, com ele, com ela, para nós, para vós, se, eles e elas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de pronomes oblíquos. Ó, chamaram-me, comeu comigo, levei a ti, declaro-o inocente, faz-lhe esse favor, presenteia-se, compra-nos um chocolate, dão-vos o pão, intima-os a vir, pedem-lhes a bola, maltratam a si mesmos. Fez para mim, amo-te, viajei contigo, mando-o para casa, disse que abriu o carro, dormiu consigo, jogam conosco, saíram convosco, retiram-nas do recinto, fazem-se de bobos e meditam consigo. Então, o que você observa aqui? Alguns exemplos dos pronomes oblíquos. Então, lembra, gente, que pronome oblíquo, ele tem uma subdivisão entre átonos e tônicos. Os átonos, eu não uso preposição, e os tônicos, eu preciso usar a preposição, tá? Peguem na... Eu tinha um colega que era professor de português e a cadelinha dele fugiu. Ele gritou na rua, peguem na, né? Então eu lembrei dele agora aqui. É de forma culta, né? Usando aí o caso oblíquo átono. Bom, aí nós temos o pronome pessoal,
de tratamento é aquele que substitui a terceira pessoa. Ele é muito usado em órgãos públicos. Inclusive, existe um manual que chama Manual da Presidência da República, que fala bastante sobre o pronome de tratamento, tá? Tem na internet, é só vocês colocarem lá Manual da Presidência da República. E aí vem, não é muito grande, dá para vocês terem como material de apoio. Bom, o pronome de tratamento é aquele que substitui o ele, o ela, né? Então, você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade. A gente pode falar o fulano disse, o cicrano, Beltrano, tá? Cicrano e Beltrano participaram da reunião. Os pronomes de tratamento são utilizados principalmente em referência a cargos, enquanto Sua Majestade é utilizado para um rei, por exemplo. Excelentíssimo, né? Excelentíssimo é usado para um governador. Excelentíssimo senhor, aí falo o nome do governador, tá? Bom, pronomes possessivos, eles indicam ideia de posse. É meu, seu, né? O teu, nosso, vosso. Então, nós temos aqui, ó, primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas, minhas primas, né? Teu, teus, tua, tuas, indicando o tu, né? A segunda pessoa do singular. O seu, sua, seus, suas, nós, nossos, nossa, nossos, vosso, vosso livro, vossa professora, seus, seu e suas, suas, indicando a terceira pessoa também do plural. Então, o possessivo é bem fácil, né, gente? Meu livro, minha casa, teu amigo, tua irmã, certo? Nosso parente, nossa, sei lá, família, tá certo? E o pronome indefinido. Como é que eu sei que ele é um pronome indefinido? Então, pronome indefinido é uma palavrinha, que são essas aqui que eu coloquei para vocês, e elas são usadas antes de um substantivo. Então, algum miliante pichou a parede. Certo dia eu fiz tal coisa. Né? Então, a gente tem aqui como pronomes indefinidos. Olha, ele determina o substantivo de maneira vaga. Então, vamos ler aí, leia comigo aí na sua casa. Algum, certo, mais, muito, outro, qualquer, quem quer, bastante, diferentes, menos, nenhum, pouco, quanto, tanto, vários, cada, diversos e todo. Todo mundo chorou. Todo mundo deu risada, mas quem é esse todo mundo? Não sei. Diversos alunos saíram cedo. Quem que é? Quem que são esses diversos alunos, né? Também não sei, certo? Agora nós temos aqui o pronome interrogativo, é o mais facinho deles. Pronome interrogativo, ele indica pergunta, né? São vários os pronomes interrogativos, na verdade. Eu coloquei alguns aqui, mas o que, quem, qual, quanto, o que, de quem, quando. Aí tem o como, o porquê. Deixa eu colocar mais alguns aqui. Como,
O porquê na pergunta é sempre separado, tá, gente? Sem acento. Depois a gente vai ver o uso dos porquês. De que maneira... Aí pode ser, por exemplo, qual a profundidade, qual a distância. São vários os pronomes interrogativos, tá certo? Acrescentei mais alguns aí para vocês. Só um pouquinho aqui. E aí, por fim, né? Aí acabamos aqui o pronome relativo. O pronome relativo, ele é muito usado, ele faz referência a um termo de outra oração. O que é isso? Eu tenho duas frases em uma. O pronome relativo está lá no meio. Ele sempre vai se referir ao antecedente, a coisa que vem antes, ou a pessoa que vem antes, ou o animal que vem antes, ou a cidade que vem antes. Então, o pronome relativo, ele faz referência a um termo da oração, de outra oração que não aquela que ele fez parte. Então, nós temos como pronome relativo a qual. Nós temos o que é o coringa, né? O que serve para tudo. O quem, o cujo, o quando. Nós temos também o aonde, tá? Quando o antecedente é lugar. Ó, o antecedente pessoa é o quem. O cujo, quando é posse. Quando for data. O aonde, quando o antecedente for um lugar, tá certo? Então, olha o exemplo. A mulher a qual falou comigo chegou em casa. Aqui eu tenho uma frase, a mulher a qual. Eu poderia também falar a mulher que, tá? Falou comigo, chegou em casa. E, ó, vou ensinar uma coisinha para vocês aqui. A mulher é o sujeito. Se eu pego e deleto essa palavrinha aqui, a qual o que falou comigo, o que sobrar completa a frase. Se completa a frase, esse miolinho aqui, ele é chamado de aposto. O que é um aposto? É uma explicação adicional. Então, ó, vou deletar, ó. A mulher chegou em casa. Completou a frase? Soou bem? Deu sentido? Então, aquilo ali era um aposto, tá? Deixa eu só voltar aqui, peraí. Agora, a mesma coisa do segundo, ó. O cachorro cuja pata foi curada está andando. Se eu deletar esse cuja pata foi curada, a frase que sobra, o cachorro está andando, soou bem? Deu certo? Então, esse miolo é um aposto, tá? Bom, mas aqui a gente está vendo pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são essas palavrinhas aqui, ó. O a qual, o qual, né? O que, quem, cujo ou cuja, tá? O quando e o aonde. Então, sempre eu vou observar quem que é o antecedente. O antecedente, essa palavra que vem antes, é que se refere ao uso desse pronome relativo. Pessoal, terminamos nosso tempo. Não terminei tudo, não se preocupem. Próxima aula eu termino esse assunto, esse slide da aula 1. E mando outro slide da aula 2, tá? Depois eu mando para vocês as tarefas, o exercício aí de tarefa. A gente tem 5 minutos que eu estou aberto para perguntas. E a chamada?
A chamada, ela sai aqui, ó. Deixa eu mostrar. O próprio Microsoft Teams, cadê você? Ele emite um... Ah, tá aqui. Bem do ladinho de participantes, tá vendo aqui onde eu tô clicando? Baixar lista de presença, ó. Ele baixa um relatório para mim, tá? Aí vem no Excel, ó. Chique o negócio. Por isso que é bom que vocês entrem, quando vocês entrarem, vocês digitem o nome completo, tá? No caso, você vai ficar salvo, né? O seu. Não, vai ficar assim, ó, vai ficar... Professor, então, no caso, não tem que assinar? Não, não tem que assinar. Tá vendo aqui, ó? Vocês tá compartilhando aí com vocês? Eu não... Professora, mas esse nome completo põe aonde? Quando vocês entram, acho que vocês digitam um nome. Eu entrei Pra mim não aparece, não. Eu só Então, coloquei o meu um nome. Oi? O meu eu digitei só Rosimeire. Aí na coloquei próxima também. eu digito ele completo. Tudo bem, não tem problema. Pessoal, me Eu dá só um coloquei minutinho. Deixa eu só tirar uma foto, então. Peraí. Mas eu digitei a lista de todos os alunos que me mandaram o nome completo. O Microsoft Teams, ele como que fala? Gera essa lista, né? Por isso que é importante, quando vocês entrarem, vocês digitem, né, o seu nome completo ali, tá? não Mas apareceu, isso... não. Oi? Ali a senhora fala no grupo, o nome completo. Não, quando vocês entram, quando vocês clicam para entrar com um link, não solicita para digitar o nome de vocês? O meu, Valéria, não. Entrou automático? Entrou Não tem automático. problema, eu Quando tô tirando foto liberou. aqui, tá? O que é para fazer? Não entendi. Nada, Nossa, quando você for entrar, você digita seu nome lá na entrada da sala. Ah, já fiz isso. nossa. Que Mas engraçado, os que entram várias pessoas automático, escreveram e eu professor, não. os que entram automático, provavelmente, eu, por exemplo, já utilizo esse aplicativo faz muito tempo, então já fica registrado lá como o meu nome, Eric Torres. Então, provavelmente, quem já tem, vai sempre entrar automático mesmo. Então, é sempre bom Deve dar uma ser isso verificada aí mesmo. pra você, Mas sem entendeu? problemas, pessoal. Eu baixei aqui a lista do Teams, né? Tá aqui do lado esquerdo, ó. E baixei, e também tirei foto, tá? Está certo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Não percam nenhuma aula, porque cada aula é um flash. E vejo vocês no próximo sábado. Professora, Oi. perdão, eu não entendi bem essa parte. Como que eu faço para colocar meu nome na entrada? Para conseguir Seu registrar meu nome nome? já está aparecendo. Valéria Oliveira, está aparecendo Fernanda Souza, está aparecendo. Ah, tá. Então tá bom. Não era essa a minha dúvida mesmo. Eu achei que A não tinha maioria salvo. está aparecendo. Oi. Glaucio, o meu nome aparece aí também? Aparece, Luciana. Aham. O nome por inteiro ou só o primeiro nome? Só o primeiro. E vai ter validade? Mas eu sei que é você, Luciana. Professora Glaucio, só queria saber. Parece Obrigado, professora. Obrigada, professora. Ótimo final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Sábado agora. Sábado. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Sábado. Tchau, Professora Glaucio. Já pode Tchau, abrir. Glaucio. Já pode abrir. Tchau. tchau. Já pode abrir já? Tchau. Já, agora pode, tá liberado. Tchau, Vou Glaucio. abrir uma espaço. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Boa aula. Uma linda aula.